Lá, a mulher Caô, ele passou por aqui, segurou na parede, ainda deu uma mordida. Ele não. O Marco dormiu com o óleo ungido no bolso. Ele estava comigo. Ele estava comigo. Eu não vou dormir lá, não. O Marco teve uma visão, ele chegou e falou: eu vi uma pessoa no sofá e tinha a cabeça grande. Quem era que estava dormindo no sofá? Era os sobrinhos. Irmã. Vai para lá, rapaz, vai dormir. Irmãos, isso nos aproximou muito. Foi uma brincadeira? Foi. Creio que foi uma brincadeira sadia. Nós quebramos o gelo. Nós ouvimos muitas coisas aqui. Quem ouviu aqui nesses 3 dias? Faz assim, quem ouviu? Todo mundo aqui ouviu, não é? E Elias precisava ouvir algo. Você que está aqui precisava ouvir algo. Você precisava ver algo. Por chuva, ele passou por tudo isso, ele experimentou tudo isso. Só que o que foi que aconteceu? Dizer que você é uma pessoa forte não significa que você tem fé. Dizer que você enfrenta as situações da sua vida não quer dizer que você é uma pessoa que tem fé. Elias, ele estava diante da presença de Deus. Elias, ele era usado por Deus, mas isso não dizia que ele tinha fé. Falamos de Elias, nós lembramos do profeta de Baal. Quando nós falamos de Elias, nós lembramos da chuva. E quando nós falamos de Elias, nós lembramos da caverna onde ele esteve. Irmãos, eu não posso imaginar um homem que desafia 40 profetas. Eu não consigo imaginar um homem que ora e a chuva ela cai. Eu não consigo imaginar como um homem ele conseguiu temer uma mulher. Com que as pessoas elas irão pensar de você, se preocupando com a situação que às vezes você está vivendo e você está situações, você até mesmo saiu
da igreja onde você está e já voltou uma vez, você está regressando novamente, e você pergunta: será que essa foi a Deus? Irmãos, na onde nós estamos é um lugar muito difícil. Aonde nós estamos, a terra que nós estamos enfrentando, é uma terra muito difícil, por todas as facilidades que nós temos. Feito com que Deus, você acha que Deus ele vai deixar você morrer sem que a promessa ela se cumpra? Meu irmão, eu quero que você entenda nesse versículo que nós lemos, esses dois, Elias ele diz: Senhor, em outras palavras, eu não aguento mais. Senhor, eu vou parar. Senhor, por favor, tira a minha vida. Senhor, tem pessoas que são melhores que eu. Esta minha conversão, quando ele se converteu primeiro que eu, e quem ficava ali no meu pé, pegando no meu pé, falando para mim o que eu deveria fazer, além da pastora Sandra, era eu que ficava ali, e estava, e nós batalhávamos, e estava, era difícil, irmãos. Quantas vezes eu senti vontade de parar. Eu estava falando com os meninos, nós olhamos para as dificuldades, e eu falo: poxa vida, não é fácil você ser filho de pastor. Não é fácil você ser irmão de pastor. Então, estar andando reto, irmãos, é muito difícil. As pessoas te veem como uma pessoa que é rotulada. Você não é um irmão da igreja. Você não é um cristão. Você é o filho do pastor. Eu tinha muita resistência em relação a isso. Eu não sou diferente de ninguém. Às vezes de mim, que às vezes não faço nada, sou culpado por essas coisas que eu não fiz. Não era porque ele era amigo do pastor, era porque Elias fazia pelo amor à obra de Deus. Irmãos, Elias ele estava em um lugar, em um deserto, em uma caverna onde ele precisava muito esforço físico, esforço psicológico, saúde mental, para que ele não pudesse pirar e chegar ao ponto de se matar. Irmão, para uma pessoa falar: eu não aguento mais essa vida, eu vou me matar.
você fez isso. Você vai para a igreja hoje, você discutiu em casa. Você vai fazer aquilo, o diabo aí começa a colocar coisas na sua cabeça que não existem. O diabo ele faz com que você pense como Elias pensou. Poxa Deus, mataram todos os seus profetas. Mataram todos os seus filhos e só sobrou eu. Irmãos, há momentos que só existe você e Deus realmente. Há momentos que na sua casa não vai ter ninguém. Você tem que ouvir a voz do Senhor. Aqui a ordem desse tema ela está um pouco invertida. Porque deveria ser eu ouvi e eu desci. A ordem ela não vai alterar o fator do produto do jeito que está colocado aqui. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, eu bato muito em cima disso na igreja, falando para os irmãos do culto de quarta-feira. Eu estou lá no culto. Não se deixe se prender porque chegou alguém novo ou porque tem um barulho no fundo da igreja. Fixe os seus olhos para a cruz. Procure Deus. Procure ouvir Ele falar para você. Ainda hoje estará comigo na glória. Como disse para Deus que estava na cruz. Meu irmão, você pode ver Jesus como aquele homem viu. Ele disse para o outro ladrão, esse homem ele não fez nada, mas nós fizemos alguma coisa. Meu irmão, ele viu. Elias, ele era um profeta de uma geração usada para proclamar o reino de Deus. Você está em uma geração onde a facilidade para se pregar o Evangelho ela é muito grande. A facilidade para se pregar o Evangelho ela é algo muito poderoso. Você tem tantas ferramentas, você tem tantas coisas. Deus, Ele quer trabalhar no seu coração. Faça, é jogando videogame, então faça, mas use as ferramentas dos dias de hoje para proclamar o nome santo do Senhor. Faça com que as pessoas vejam em um computador Deus, faça que as pessoas vejam Jesus lá na internet, em um jogo de futebol, em um pipa, em bolinha, na brincadeira, na rua, em todos os lugares que você for. As ferramentas estão nas nossas mãos, só depende da forma que nós as usamos.
está muito complicado. Mas nós vamos fazer essa ministração, amém? Aleluia! Eu vou pedir para alguém me ajudar, porque eu não estou conseguindo. Ele vai me ajudar, eu vou pedir para o Leis estar me ajudando. Se qualquer pessoa, se ele está mais forte que eu, alguém puder me ajudar, nós vamos fazer essa ministração. Deus, ele vai nos abençoar. Amém. Do Carmelo, Deus se manifestou poderosamente. Deus se manifestou poderosamente. Ele sabia do que o povo precisava. Ele sabia do que o povo precisava. E pediu para que fizesse os altares. E pediu para que fizesse os altares. Cabe em uma cova. Cabe em uma cova. Coloquem a oferta no meio. Coloquem a oferta no meio. E enchem de água. E enchem de água. Coloquem mais água. Coloquem mais água. Disse todo o povo, trazem a sua água. Dizem todo o povo, trazem a sua água. Em um momento de seca. Em um momento de seca. Dinheiro. Ou até mesmo dinheiro. Ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa de dinheiro. Ele precisa de fidelidade. Ele precisa de fidelidade. Quando o povo trouxe toda a água, E quando o povo trouxe toda a água, o povo estava ouvindo. o povo estava ouvindo. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Eles começaram a trazer água. E as ofertas estavam no meio. E as ofertas estavam no meio. Os profetas de Baal oraram. Os profetas de Baal oraram. E oraram. Nada Acontece. e nada acontece. Ou aonde está o seu altar? Onde está o seu altar? Aonde há água, Aonde há água, apaga o fogo. apaga o Eu fogo. sou o bombeiro. Eu sou o bombeiro. Eu sei que a água é mais forte que o fogo. E eu sei que a água é mais forte do que o fogo. Existem outros componentes Existem outros componentes para apagar o fogo. para apagar o fogo. Mas melhor do que a água, Mas melhor do que a água, não. e eu estava ali, E eu estava ali, em meu treinamento. em meu treinamento. Eu vi como funciona. E eu vi Uma cisterna. e fizeram uma E cisterna. havia muita água. E havia muita água. Elias disse, agora nós vamos orar. E Elias disse, agora nós vamos orar. E agora nós vamos clamar. E agora nós vamos clamar. E eles oraram. E eles oraram. E a água estava lá. E a água estava lá. E eles estavam orando. Falava com Deus. E ele falava com Deus. Eu e eles falavam.
fogo. Veio o fogo do céu e consumiu a festa e levou a água e o milagre aconteceu. De Deus Aconteceram no Monte Sinai. aconteceram no Monte Sinai. Moisés, Diante da sarça, diante da sarça ardente, na fenda da rocha, na fenda da rocha, conseguia ver Deus. conseguia ver Deus. Moisés, Subindo ao monte, subindo ao monte, seu rosto resplandecia. com seu rosto resplandecia A glória do Senhor. a glória do Senhor. Jesus Jejuou 40 dias. jejuou 40 dias. Seu suor se transformou em sangue. O seu Discipulador. quem foi o seu discipulador? Discipulador de Jesus. O discipulador de Jesus era Moisés. Falava com Deus. O que falava com Deus era Elias, Subia em uma carruagem. que subiu em uma carruagem de fogo. Próprio Jesus. E o próprio Jesus, hoje, É o seu discipulador. ele é o seu discipulador. Ele andava por Jerusalém, ele andava pela Judeia, Ele andava por todas as partes. ele andava por todas as partes. Em jejum, nós ficamos no começo desse ano 100 dias de jejum e oração. Muitos queriam parar. Muitos queriam parar, Muitos foram ao lugar da oliveira. muitos foram ao lugar da oliveira, Aonde o óleo é espreito. sai para fora, é manhã de sair para fora, é manhã de olhar para fora e começar a visualizar uma nuvem, uma bênção, uma renovação, uma transformação da parte de Deus. Elias pensou que Deus estava no trovão, Mas ele não estava. mas Elias escutou uma voz: sai para fora. Não sai para
disse para fora. Se Deus não está falando com você, dessa situação, que você vai sair de dentro dessa situação. olha só o que Deus disse para Elias: E olha só o que Deus disse para Elias: neste monte, neste monte, perante a face do Senhor, perante a face do Senhor, eis que o Senhor andava naquele lugar. eis que o Senhor andava naquele lugar. Abraão, quando Deus falou com ele, Como Abraão, quando Deus falou com ele, ele disse: sai para fora. ele disse: saia para fora. Olha as estrelas. E você está agora é no monte de Deus. No monte de Deus. Onde Ele fala com você. Ele te recebe como uma nação eleita para glorificar ao Senhor. Como também o grande vento que fendia os montes. E depois do terremoto, o fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Depois uma voz E depois uma voz bem mansa, bem mansa, dizendo: Elias, Elias, filho meu, filho meu. Deus ele fala com você. Deus ele fala com você. Meu filho, me escute. Sucedeu E sucedeu que Elias, que Elias, ouvindo, ouvindo, envolveu-se envolveu-se seu rosto em sua capa. o seu rosto. Filha minha, saia para fora. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Elias descobriu o seu rosto. Elias descobriu o seu rosto. Descubra o seu rosto. Descubra o seu rosto. Agora olhe. Comece a ver a sua volta. Comece a ver em sua volta. No próprio Sinai, as rochas tremiam. Os terremotos aconteciam. Havia fogo. Aquela terra existia Deus, o Rei, o Jeová, o Deus da provisão, que fazia isso em favor do meu filho, os principados, as potestades, ossos espirituais que estavam se curvando e hoje estão se curvando diante de
O Senhor disse: vai, agora volta. Agora volta. Você caiu em algum caminho? Você caiu em algum caminho? Você já perdeu a sua fé? Você já perdeu a sua fé? Você se encontrou triste? Você se encontrou triste? Deus, ele te diz: Deus, ele te diz: vai, agora volta. Agora volta Para Damasco. para Damasco. Vem unge Azael. Vem unge Azael. Você terá um sucessor. Não sei se é alguém da sua família. Não sei se é alguém da tua família. Não sei se é alguém da sua casa. Não sei se é alguém da tua casa. Pode ser um discípulo. Pode ser um discípulo. Mas vai ter alguém no seu lugar. Mas vai ter alguém no seu lugar. Quando você subir aos céus, Quando você subir aos céus, vão olhar para quem ficou. as pessoas vão olhar para quem ficou. Não verão somente aquela pessoa. E não verão somente aquela pessoa. Você é essa pessoa. Verão você nessa pessoa. Naquele dia, Naquele dia, Elias pediu para que Deus mandasse fogo. Elias precioso. Não é a sua família. Não é a sua família. Não é o seu carro. Não é o seu carro. Não é o seu dinheiro. Não é o seu dinheiro. Nada que você tem de material. Não é nada que você tem de material. Mas sim A glória de Deus. a glória de Deus sobre a tua vida. Elias entendeu isso Eu te deixarei se você me ver subir ao céu. e disse: eu te deixarei se você me ver subir aos céus. Eu te deixarei a minha capa. Eu te deixarei a minha capa. Você terá a porção dobrada. Você terá a porção dobrada. Em um dado momento. Prestando muita atenção. E E de repente, vem uma carruagem. vem uma carruagem dos céus. Você pode ver essa carruagem pegando aquele homem. Queimava ele. E o fogo não queimava ele. Na primeira ministração. Porque como ele disse na primeira ministração. Como eu disse na primeira ministração. Como ele disse na primeira ministração. Hoje pela manhã. Hoje pela manhã. Estava ministrando. Quando ele estava ministrando. Disse que Deus Ele disse que Deus não levaria. não levaria eu vi alguns meninos Jogando folhas de palmeira seca. arrancando folhas de palmeiras secas Jogando dentro do fogo. e jogando dentro do fogo. E o fogo aumentava cada vez mais. Ficava mais E forte. ficava mais forte, mais forte. Nós podíamos E nós podíamos dizer uns aos outros diante daquela fogueira. carruagem de fogo. E Elias via uma carruagem de fogo. E a carruagem de fogo do céu. Via as suas vestes Estava queimando. e não estava
E olhou para Eliseu. Você está vendo isso? Você pode ver isso? E Eliseu dizia: sim, eu estou vendo. Ele ia subir naquela carruagem. E colocou os cavalos para andar. Deu uma volta. E começou a subir. Não era porque ele era um crente. Não era porque ele era um crente. Não era porque ele só tinha ouvido. Não era porque ele só tinha ouvido. Não era porque ele só tinha visto. Não era porque ele só tinha visto. Era porque ele não era frio. Ele não era frio. Você está frio. Você está frio. Você está com frio. Você está com frio. Não era porque ele era morno. Não era porque ele era morno. Você está morno. Você se sente mal. Você se sente mal. Não era por essas coisas. Não era por essas coisas. Rei dos reis, Senhor dos senhores, estavam tocando as trombetas. Não vou levar. Ele disse: não vou levar Uma igreja fria. uma igreja fria, Uma igreja morna. uma igreja morna. Hoje quando eu vou dizer. Quando eu terminar essa palavra. Quando terminarmos essa palavra, Eu quero ver quem está quente. eu quero ver quem está quente. Para pular da sua cadeira, para falar em línguas estranhas. Alguém quente aí? Você está quente aí? Deus ele vai te buscar. Deus ele vai te levar. E ele disse: não é igreja fria, não é morna, mas uma igreja quente. Era inimigo do povo de Deus. Foi usado por Deus. Para voltar e se arrepender. Você já foi inimigo de Deus. Você já foi inimigo de Deus. Deus ele vai te usar. Deus ele vai te usar. E você vai voltar para Deus. E você vai voltar para Deus. Jeú destruía os altares feitos para adorar a Baal. Você tem que destruir os altares. E um dos maiores altares. Djalma, Do seu ministério. do seu ministério, Porque ele só é pastor. porque ele só é pastor Porque nós
somos ovelhas. Porque nós somos ovelha. Se nós não somos ovelha, ele não é pastor. Ele é uma pessoa comum. Ele é uma pessoa comum. O ministério do seu pastor O ministério do seu pastor depende de você. depende de você. Destrua os seus altares. Destrua os seus altares. Destrua a incredulidade. Destrua a incredulidade. Creia contra a esperança. Creia contra a esperança. Eliseu fez isso. Eliseu fez isso. Quando pegou a palavra profética, A palavra profética do seu pastor, daquele obreiro, daquele irmão nunca pregou, que nunca pregou, nunca testemunhou, nunca teve uma visão de Deus. nunca teve uma visão de Deus. Pergunte para si próprio: Pergunte para si próprio: essa capa é minha? esta capa é minha? Então faça a prova. Então faça a prova dela. Eliseu pegou, Eliseu pegou, chegou diante do rio, chegou diante do rio, levantou ela bem alto, levantou ela bem alto, porque o povo tinha que passar o rio. porque o povo tinha que passar o rio. As pessoas viram que a capa Então ele levantou a capa e girou, e girou, e girou, pegou, e pegou, e bateu naquele rio. naquele mesmo momento. Naquele mesmo momento. Essa é a segunda vez Esta é a segunda na vez história da Bíblia na história da Bíblia nosso irmão Ademir, que nosso irmão Ademir, ele é pedreiro, ele é ele pedreiro é mestre de e é obra, mestre de obra. uma boa parede Uma boa parede para estar estruturada, para estar estruturada precisa de uma precisa de uma boa fundação. fundação. Estou correto? Estou correto? De água Não tinha viga, não tinha viga, não tinha estrutura, não tinha estrutura, tinha um cimento, não tinha um cimento a bom parede estava de pé. e a parede estava de pé. E o povo passou e andaram até o outro lado com Eliseu. Não foi diferente. Ele pegou a capa e bateu na água e novamente Parede de água, uma parede de água formou. se formou. Enquanto atravessaram aquele rio, As pessoas atravessaram. mas quando ele se deparou Mas quando ele se deparou com uma situação com uma situação que as ondas eram fortes, que as ondas eram fortes, eles iam no meio da tempestade, eles iam no meio da tempestade como se fosse um fantasma. como se fosse um fantasma. Estávamos brincando hoje, Nós estamos brincando hoje, falando que a mulher Caolho falando que a mulher Caolho era um fantasma. era um fantasma. As pessoas sentiram medo, As pessoas sentiram medo, alguns acreditaram. alguns acreditaram. Só o que aconteceu? Só o que aconteceu?
dessas águas. Peça para que eu ande em cima dessas águas. Você já viu um homem Você já viu um homem andar em cima das águas? andar em cima das águas? Você já viu um homem Você já viu um homem caminhar sobre as águas? caminhar sobre as águas? Você já viu um homem Você já viu um homem ver um milagre desse? e ver um milagre desse? Mas em meio a esse milagre, Mas em meio a esse milagre, afundou. Pedro afundou. Às vezes em algum milagre, Às vezes em algum milagre, você viu Deus. você porque você estudou, Porque você conseguiu. porque você conseguiu. Pensou Pedro que pensou era uma pessoa que ele era uma pessoa de fibra, de fibra, homem valente, trabalhava no mar. trabalhava no mar E disse: Eu posso fazer isso. e disse: Eu posso fazer isso. E ele fez. Só que não era por ele. Só que não era por ele. E quando ele pensou que era por ele, que ele estava chegando perto, E quando ele pensou que era por ele, que ele estava chegando perto de Jesus, ele afundou ele afundou diante de Jesus. diante de Jesus. Mas não se preocupe não. Olhe para quem seu lado. Olhe para quem está do seu lado. E diga: Não se preocupe. não se preocupe. Você está afundando. Você está afundando. Não se preocupe. Deus está aí. E quando Pedro estava quase chegando ao fundo, Jesus estendeu as mãos e puxou ele para cima. Deus está porque você está com Jesus. Faça o seu chamado. O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Zaqueu, ele estava em uma árvore. Zaqueu Sabia quem era Deus. sabia quem era Nós Deus. ouvimos a história de Zaqueu. Nós ouvimos a história de Zaqueu. Nós sabíamos quem era Zaqueu. Nós sabíamos quem era Zaqueu. Importante. Um homem importante. É importante. Você é importante. Amava Deus. Zaqueu amava Deus, Mas ele não conhecia Deus. mas ele não conhecia Deus. Zaqueu ouviu falar Zaqueu ouviu falar que Jesus estava em um lugar. que Jesus estava no Nós lugar. ouvimos falar Nós ouvimos falar em um seminário. em um seminário de adoração. Nós ouvimos falar Nós ouvimos falar em um seminário. em um seminário Nós pensamos que nós pensamos nos testemunhos que foram dados. nos testemunhos que foram dados. Vai ter alguém de fora. Vai ter alguém de fora. Não estou envergonhando ninguém. Não estou envergonhando ninguém, Deus está nos direcionando. mas Conseguiu. não conseguiu. Tentou se aproximar. Tentou se aproximar,
empurrado. E foi empurrado. Às vezes você tenta se aproximar. Às vezes você tenta se aproximar do louvor, do irmão, do pastor. E você é empurrado pelas outras pessoas. E acham que aquelas pessoas, que aquele departamento é exclusivo. Você se sente só. Como Elias dentro da caverna. Eles não gostam mais de mim. De todo mundo. Correu na frente de todo mundo. Foi disparada. Subiu aonde ele no mais alto. E subiu aonde era mais alto. E ele conseguiu ver Jesus. E ele conseguiu ver Jesus. Ele já tinha ouvido. Porque ele já tinha ouvido de Jesus. Estava lá em cima. E ele estava lá em cima. Zaqueu estava vendo. E Zaqueu estava vendo Jesus. Estava andando. E Jesus estava andando. Jesus está andando. Jesus está andando. Você está ouvindo. Você está vendo. Zaqueu correu. Subiu na árvore. E quando Jesus passou, ele não estava despercebido. Jesus olhou para a árvore e disse: Zaqueu, Quem é esse rapaz? Quem é esse rapaz? Ele balançou a mão, Jesus. Ele balançou a mão, Jesus. Será que você pode balançar a sua mão? Será que você pode balançar a sua mão? Será que Jesus está te olhando? Ele está passando pelo caminho. Ele te vê. Sim, Senhor, eu posso te ver. Então Jesus disse: Ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa. Não se preocupe. Se você está em segundo plano, se as pessoas não te deixam se aproximar daquilo que Deus se propõe. Hoje Jesus ele te vê. E ele disse: vem depressa.